ela deixou de ser simplesmente algo supérfluo, né? Não, é algo que faz parte já do seu dia a dia. Tive já automação, minha experiência foi péssima, porque eu não sabia ligar a luz, mas não é uma casa inteligente. Você acha que é alguma coisa robusta que tem ali dentro? Sem comando de voz? Bem-vindos ao Espaço Assinado, um podcast que não é só sobre arquitetura, é sobre o invisível que faz a diferença. Eu sou Amanda Ferraz, arquiteta há mais de 13 anos, 280 projetos entregues, 50 casas, e eu convido você para assistir esse episódio que tá fenomenal. Transparência. Esse sempre foi meu lema. Transparência com quem trabalha comigo, com quem fornece para mim e, principalmente, transparência com você. O meu propósito aqui não é te mostrar casas bonitas, é te mostrar verdades que ninguém fala. Por isso, eu criei esse podcast, para abrir os bastidores, para tirar o véu, para mostrar o que realmente importa antes de você investir tempo, energia e dinheiro no maior patrimônio da sua vida, sua tranquilidade. Construir, comprar ou reformar é fácil, difícil fazer isso em paz. E é isso que eu te entrego. Paz. No episódio anterior, nós falamos sobre investimento. E nada melhor do que investimento é o que colocar na sua casa. E eu pergunto para você, o que é importante para você? Hoje, para completar as suas escolhas, nós vamos falar sobre automação, o investimento que é fundamental na residência de alto padrão e luxo. O convidado de hoje é um convidado engenheiro de controle de automação, formado pela Unesp de Sorocaba, fundador da Concept House, fazendo um sucesso aí na nossa região. Com mais de 20 anos de trajetória, 10 anos à frente da sua própria empresa. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, Lucas. Muito obrigada por aceitar esse convite. Que isso, Amanda. Eu que fico muito feliz de ter sido convidado para participar aqui desse podcast, né, desse programa. E estou muito empolgado para o nosso bate-papo aqui. Acho que vai sair umas conversas muito interessantes. Aí eu acho que o pessoal vai gostar de hoje. Vai conhecer mais sobre automação, porque é um universo muito grande. Eu acho que nem eu sei tudo do que é possível, Sim. Cada vez aprendo mais. Mas vai ser muito interessante. Vamos desmistificar algumas coisinhas hoje. Vamos lá, vamos estar prometendo, agora vai ter que cumprir. Vamos nessa. Então, para complementar as escolhas do pessoal que fala sobre investimento, eu gostaria que você trouxesse para a gente, Lucas, em relação à qualidade de vida, eficiência operacional, valorização patrimonial. Hoje é a base você trazer uma automação residencial. Então, a automação ela deixou de ser simplesmente algo supérfluo, né? É um ativo inteligente. E quando nós falamos de automação, para você, qual que é a diferença de uma casa tecnológica para uma casa realmente inteligente? Boa, uma boa pergunta, Amanda. Eu acho que é o seguinte, casa tecnológica é quando você coloca ali muita tecnologia, mas não é algo prático. É alguma coisa assim que você deixa, na verdade, a vida das pessoas que estão ali mais difíceis do que sem automação. Então, assim, isso acontecia muito antigamente, acho que no começo da automação. As pessoas enchiam de funções na casa, um monte de botão, até o interruptor tinha lá 16 botões no interruptor. Quem que vai saber o que vai clicar ali para ligar uma luz? Assim, você ficava louco. Então, acho que isso que é uma casa tecnológica, mas que não é prática. Quando a gente vem para esse ar de casa inteligente, né, que você citou, eu acho que envolve muito a questão da praticidade. A automação ela tem que ser algo invisível ali para as pessoas que moram. Tem que ser algo assim que você não precisa pensar que agora eu vou usar minha automação. Não, é algo que faz parte já do seu dia a dia. Ela só acontece, né? Ela só acontece, ela acompanha a rotina das pessoas. Tem muita gente que acha que a automação é só colocar a Alexa para funcionar ou um aplicativo no celular. Sim. Você visualiza isso quando a pessoa te fala assim, eu quero só colocar a Alexa para funcionar.
Qual a tremedeira que te dá? Não, quando já vem um cliente novo, assim, ó, vindo do Instagram, quero colocar, não fala nem Alexa, Alexia. Quero colocar Alexa na minha casa, a gente já viu já o que espera já. Mas legal da questão da automação da Alexa, ela veio assim para popularizar, eu acho que a automação, junto com alguns gadgets, alguns equipamentos assim que a gente fala que é mais do it yourself, que as pessoas baratinho que instala e tudo mais, né? E isso acaba popularizando, né? Eu acho que é legal, uma porta de entrada para quem nunca teve acesso, se você vai fazer um cômodo ou outro, mas na hora que a gente está falando de realmente uma casa, principalmente no alto padrão, tem que ter uma automação também de alto padrão, né? Que é o que a gente trabalha. E aí eu falo que a Alexa é, na verdade, uma assistente de voz. Só ela não faz nada. Você precisa da automação por trás para estar fazendo as coisas na casa. Só que assim, você não vai ficar usando ela também no dia a dia. Você não vai ficar gritando com ela o tempo todo, xingando. Ela vai falar assim, Acontece muito. Acontece muito. Não, ela acha que você falou uma coisa, mas você falou outra. Uhum. E aí, imagina também assim, às vezes o pessoal tá no gourmet e com um som rolando. Você vai ficar gritando para Alexa? Não vai. Uhum. E também assim, eu falo assim que a automação tem várias formas de você controlar. Então, a Alexa é uma forma, o celular que você comentou, né, é outra forma, um tablet é outra forma, um tablet fixo, que às vezes fica centralizado na casa, é outra forma. Sensores na casa, eu acho muito legal de colocar outra forma, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho hoje. E os próprios interruptores ali, tem que ter alguma coisa inteligente também. Porque se tem alguma coisa normal, sem automação ali, tem que ficar apertando um monte de botão para ligar a luz, também não adianta nada. Mais fácil fazer o tradicional. Exato. Então eu falo que a automação inteligente, uma casa inteligente, é a junção de tudo isso. Então vai ter hora que, legal, você dá um comando da Alexa, assim que está tudo vazio na casa, você quer chegar e falar bom dia, alguma coisa assim, mas vai ter hora que você não vai ficar pegando o seu celular também, destravando, abrindo o aplicativo para acender uma luz. Você está do lado do interruptor, você aperta. Mas na hora que você apertar, você tem que fazer uma coisa mais inteligente, né? Uhum. Então eu acho que a junção disso tudo, com um projeto bem realizado para uma empresa séria de automação, é que realmente torna a casa inteligente. O sistema de automação, ele já foi, há anos atrás, ele já foi dado como algo supérfluo, né? Como algo assim, é desnecessário. Eu já tive essa opinião, tá? Não brigue comigo. Olha só. Eu já tive essa opinião, já inclusive na época, mas é porque era exatamente essa, né? Quando a automação entrou, ela não entrou de forma tão inteligente que é hoje, né? Então ela só veio para substituir comandos. Qual foi a época assim que você entendeu que deu esse giro, né? Que ela realmente virou algo funcional, que você fala assim, olha, hoje, se a gente for comparar o que era utilizado, a automação ela vai facilitar a sua vida 100%. Eu acho que é o seguinte, é uma coisa também que envolve, muito antigamente, no começo da automação, era coisa muito cara. Então, às vezes, as pessoas viam a automação como algo supérfluo e algo, assim, também que é só para status, né? Então, acho que entra junto, assim, essas duas ideias. Eu acho que começou a mudar a partir do momento que a gente começou a integrar mais coisas e começou realmente a automação focar um pouco mais na experiência do cliente. Não adianta mais eu ter um aplicativo ou um interruptor na parede que apenas controle aquilo. Tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. Senão a gente entra naquilo que a gente falou da casa tecnológica, mas que não é prática. Tem até gente, né? Eu tenho 10 anos de empresa, no começo lá a gente vem ainda, às vezes, muito cliente falando assim, nossa, eu tive já automação, minha experiência foi péssima, porque eu não sabia ligar a luz. Às vezes é uma pessoa mais velha, assim, eu tive que ligar para o meu filho para saber como que eu ligo a luz da minha casa. Então, assim, aí está claramente uma automação que foi feita errada, ou até pelas próprias formas que era feita antigamente, né? Então, acho que deixou de ser supérfluo e algo prático quando começou a integrar tudo. Então, hoje já tem uma coisa mais inteligente, que a gente controla tudo de uma forma integrada, a iluminação, o ar-condicionado, persianas, né, cortinas, o som, televisão, o home, irrigação, as câmeras também, tudo dentro do único software, do único aplicativo que tudo se conversa. Acho que é aí que realmente mudou o jogo da automação. Faz todo sentido isso que você está falando, até quando a gente traz no setor imobiliário, né? Porque a experiência do cliente, ele não é mais o ter, é
a valorização de você ter a experiência, de você ter essa expectativa de chegar na sua casa e ter uma cena preparada para quando você chega na sua casa. Só que uma família com uma criança de um jeito, uma família com 5 crianças é de outro jeito. Então, você adapta a realidade de cada um, né? Eu acho que isso é fundamental, que a automação permite. Sim. E aí, falando um pouco de obra, quando a gente traz a automação, quero que você fale um pouco, quando a automação ela é prevista antes da obra começar e quando é dado aquele jeitinho, a adaptação, que o cliente já construiu a casa, não ocorreu um planejamento e teve que improvisar. Na sua opinião, né, quando a automação é pensada no projeto arquitetônico e instalada depois, qual que é o contratempo que você visualiza no canteiro de obra? Se ela não foi pensada com antecedência, né? Isso. Perfeito. Automação hoje, a gente já tem alguns sistemas que são sem fio que a gente consegue realmente estar colocando em casas já construídas, né? Mas quando a gente pensa lá na obra, nos projetos ainda, é legal que a gente cria as coisas, a gente dá mais inteligência, porque se a gente já tem um local ali que a casa já está construída, a gente tem que adaptar a automação para o ambiente que já está. Quando a gente tem lá no início, a gente consegue criar coisas mais inteligentes. Como, por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá de ter um botão por luz, assim. Se é uma casa já construída, vai continuar um botão com luz. Você consegue até depois criar algumas cenas ali. Mas eu acho que hoje a gente está controlando a casa através só de cenas, principalmente com um projeto luminotécnico mais sofisticado, que, por exemplo, vocês fazem e outras arquitetas boas também fazem. Muito obrigada pelo boas. Tá ótimas, na verdade, né? Boas é pouco. E eu acho que a gente, junto com o luminotécnico e junto também com outras partes, como a parte de som ambiente, né? A parte de home, cinema, tem muito cliente que, depois que chega lá no nosso showroom para conhecer, ele fala, nossa, se eu tivesse vindo aqui antes, eu tinha feito uma sala de cinema. Porque eu fiz a minha sala de estar aberta junto com tudo, mas se eu tivesse visto antes e visto que era possível ter isso na minha casa, um cinema, eu tinha feito uma sala só para isso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que envolve até a questão da arquitetura mesmo, do design de interiores, que a gente consegue ajudar ao cliente ter a casa dos sonhos dele mesmo, aquele lar que ele vai se sentir mais confortável. E aí você fez um apontamento, né, em relação à estrutura cabeada. Fala pra gente um pouco da diferença, porque assim, hoje, se a gente for avaliar no mercado, seria muito mais em conta a gente trazer esses equipamentos até Wi-Fi, interruptor inteligente, e por que não utilizá-los? Por que a cabeada é melhor? Quer dizer, eu estou falando que é melhor, né? Você pode me corrigir. Eu confirmo. Então, quando a gente fala de um sistema sem fio ser mais barato, né, e mais fácil, daí a gente, na verdade, está comparando não só a topologia, né, de cabeado e sem fio, mas também, talvez, marcas e equipamentos diferentes. Quando você fala, por exemplo, um interruptor inteligente, eu acho que vem muito aqueles equipamentos que são baratinhos, que você compra na internet, que eles têm que ser sem fio, porque qualquer um precisa conseguir instalá-lo, né? E aí que difere, na verdade, tá? A questão de ser mais barato ou não. Porque se você pegar dentro de um sistema profissional que a gente trabalha, o cabeado acaba sendo até mais barato que o sem fio. Entendeu? Então, dentro do mesmo sistema, se você comparar os dois, o cabeado sai mais barato. Agora, se você comparar um sistema profissional com um que seria mais assim, do it yourself, que a gente chama mais básico, você vai ver que esse aqui realmente é mais barato. Então, não é questão da tecnologia de ser sem fio ou cabeado, e sim dos sistemas que a gente está comparando, entendeu? Entendi. E aí, por que não usarmos esses sistemas aí, esses interruptores inteligentes, é que realmente é algo assim muito simples, muito barato, não condiz, assim, principalmente no alto padrão. Tem interruptor inteligente que ele é mais barato que o interruptor normal, que você aperta, convencional, que você vai e volta, assim, sabe? Como que você pode? Você acha que é alguma coisa robusta que tem ali dentro? Você acha que a tecnologia bem ali... frágil, né? É frágil, pode queimar. Ixi, a gente tem grupos que a gente vê, Amanda,
pessoal relatando experiências, né, de cliente assim louco. Nossa, eu fiz isso aqui com todas as interruptores inteligentes, está sendo um pesadelo na minha vida. Eu imagino, Lucas, porque eu não consigo fazer a minha impressora funcionar. Imagina tudo isso virando uma rede. Sim. Então, assim, eu tenho a tranquilidade que é o que eu também direciono os clientes, né? Estudei um pouco para isso, não sou profissional da área, mas a gente tem que ter a base para passar para os clientes justamente essa. Porque, assim, configurações independentes das que tem ali no quadro, o básico ele tem que estar funcionando. Sim. Então, assim, não tem que depender sempre dessas configurações. Se eu estiver errada, por favor. Eu ainda estou aprendendo muito sobre automação, porque é um universo que só aumenta. Eu acho que está todo mundo aí vendo IA, que nós vamos entrar nesse assunto também. Sim. Mas vamos lá, que temos mais coisas. Eu não sabia disso, mas nas minhas pesquisas para lhe entrevistar, surgiu uma questão que a automação gera economia de energia. Isso é fato ou é fake? Perfeito. Não, é um fato, sim, né? Tem várias formas disso acontecer, né? Primeiro, a gente pode estar utilizando sensores. Então, assim, um sensor ele pode detectar que não tem ninguém mais naquele ambiente ali faz 30 minutos, 1 hora, e se tem um ar-condicionado ligado, ele pode mandar desligar. Entendi. Então, seja um ar-condicionado, seja iluminação. Além disso, com a automação a gente consegue dimerizar a luz, né? Dimerizar, para o público entender aí, é controlar a intensidade da iluminação. Se a gente, às vezes, dimerizar de 100% para 80%, a gente já tem uma baita economia de energia no final ali, né? Somando todo mês ali. Mas na percepção, às vezes, você não vê muita diferença. Então, Entendi. A gente pode até configurar tudo, tá trabalhando em, sei lá, 90%. Nem vai ter uma diferença, mas na conta vai ter, entendeu? Então, acho que a partir desses 2 itens que seria algo relevante assim para a economia de energia. Complementando a parte da economia, eu acho que assim, através com a automação, de qualquer lugar do mundo que você tem acesso à internet, você está controlando a sua casa, tá? Seja a sua casa ou seja corporativo ali também, né? Então, você conseguir, às vezes, ali, fui viajar no final de semana, você consegue ver se você deixou alguma luz ligada, se você deixou, às vezes, até ar-condicionado ligado. Então, imagina, você viajou e ficou 10 dias fora com o ar-condicionado da sala ligado. Quanto que isso não vai gastar? Então, você poder entrar ali e desligar aquele ar-condicionado, a iluminação, gera uma economia também no final, entendeu? É muito, muito legal essa questão do controle total da residência, e é isso que são as casas inteligentes, né? Por exemplo, que a gente está trabalhando agora, questões das persianas, por exemplo. Então, ali, num item específico, até para uma proteção do mobiliário específico do cliente, você deixar aquilo automatizado para a persiana descer e subir. Então, isso eu achei muito bacana, Sim. justamente porque é algo colecionável do cliente e ele vai ter uma proteção sem ele se preocupar, porque ele configurou uma vez, então todo dia aquela persiana desce e sobe. Não é só uma economia também da energia em Sim. si, ele está ali também mantendo o patrimônio dele com o uso correto. Não, perfeito. Você está falando, mas você está craque em automação já está sabendo já as coisas. Não, a casa que nós vamos entregar, né, vai ficar incrível. Verdade. Bom, agora falando um pouco sobre segurança, que é algo que preocupa a todos, né? Hoje, até eu estava vendo uma reportagem que os roubos não é mais um assalto. O pessoal manda mensagem, enfim, entra em banco. Sistemas de segurança. A gente traz tudo unificado num único app, né? Uhum. Como que funciona o sistema de segurança? Qual que é a tranquilidade que o cliente vai ter que aquele sistema dele não vai ser hackeado? Boa. Algumas pessoas realmente têm essa preocupação, tá? Fala assim que quando a gente está trabalhando com sistemas de automação que são mais profissionais, existe toda uma engenharia por trás de proteção a isso, tá? Então, por exemplo, um dos sistemas que a gente trabalha de automação, se você souber até o usuário e senha e digitar aí para entrar, você ainda não entra automaticamente. Eu, no meu celular, que eu sou o principal, tenho ainda que liberar para você poder entrar no acesso, entendeu? Uhum. Então, tem várias camadas de segurança que realmente protege contra isso acontecer.
Diferente de alguns que a gente estava falando anteriormente, daqueles equipamentos mais baratos. Aqueles equipamentos mais baratos, assim, eles são focados assim, é totalmente aberto, os códigos e tudo mais. Então, realmente fica vulnerável, porque é algo que eles querem tanto abrir os códigos para todo mundo ter integrações ali, que às vezes uma brecha num sistema, alguma coisa, todo mundo consegue aproveitar daquela brecha. Que é diferente de automações mais profissionais que a gente trabalha, entendeu? São coisas mais fechadas. Essas automações do dia a dia, né? Tudo é automatizado hoje. Tudo. Você compra uma máquina de lavar, ela é automatizada, você coloca o ar-condicionado automatizado e você vai baixando o aplicativo de cada um. Aí quando você quer ligar, você não sabe nem que aplicativo você abre. Então, para a diferença, né, dessa automação seccionada, hoje, como que você resolve? Então, assim, é legal isso que você falou, porque hoje tudo está saindo meio que inteligente, né? O pessoal fala, não precisa pôr na minha persiana não, porque ela já fala com a Alexa. Eu falo assim, você vai fazer tudo automação e aí você vai ficar falando para a Alexa ficar subindo e descendo sua persiana? Não. Então, assim, você tem um aplicativo diferente para ar-condicionado, outro para luz, outro para som, outro para persiana, outro para o seu home, outro para, sei lá, irrigação, outro para piscina. Eu falei de 7 já. Imagina se ter 7 aplicativos diferentes para você controlar na sua casa, você fica louco. Não é isso que vai te dar praticidade. Isso eu acho que a gente volta no começo lá de ser uma casa tecnológica, mas não é uma casa inteligente. Não. A pessoa, hoje tem tantos aplicativos que você se perde até procurando qual você quer. Exato. Né? Ou então você fica brigando com a Alexa também. Então, realmente ter tudo unificado num único aplicativo de automação é o que torna realmente uma coisa mais inteligente e prática. Anteriormente, né, a automação, ele vinha muito com as cenas bem definidas. Então, por exemplo, se eu queria fazer a automação do meu home, eu poderia configurar o meu comando de voz para Alexa sessão cinema. Hoje está vindo bastante com a questão do IA e tudo mais, você falar como se fosse qualquer pessoa, né? Você liga a luz, já existe isso, eu vi em alguns vídeos, mas eu não sei se já está colocando na prática. Eu vi em inglês, provavelmente. Eu vi já alguns comandos do pessoal falar assim, você fala como se fosse com um amigo no WhatsApp mesmo. Você aciona, você apaga. Sim. Não sei se isso já está funcionando aqui no Brasil, se isso ainda está em desenvolvimento, se você já está a par disso. Tem algumas coisas novas que estão surgindo aí com IA, ainda não está 100%, tá? Existe isso tem alguns no WhatsApp que você conversa, você coloca ali como se tivesse um chat ali e você faz, mas ainda não vejo isso como algo tão prático. Porque é mais fácil... Você já fazer o comando, né? Exato, né? Do que você sair escrevendo ou mandar um áudio, né? Eles ficam 1 minuto mandando áudio, você apertava um botão que já fazia aquilo lá para você. Mas é algo que está começando, eu acho que é legal. Quem está fazendo isso, não estou falando mal, o pessoal tá indo para o caminho certo. Na verdade, eu acho que é algo que está vindo e está sendo moldado ainda. Sabe uma coisa que eu acho legal? Lá fora tem um assistente de voz chamado Josh. Josh AI chama, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar aí, Josh AI. Ainda não está no Brasil, não está em português, por isso que eu perguntei se era em inglês. A diferença é o seguinte, hoje se você conversar com a Alexa, você tem que dar o comando exatamente certo, né? Exato. Tipo assim, ligar luz da sala. Por isso que o pessoal se você fala acender ou ao invés de ligar, ela já não entende, sabe? Então você tem que fazer ela falar exatamente aquilo. E para cada comando, você tem que chamar ela de novo. Então, Alexa, ligar luz da sala. Alexa, ligar ar-condicionado da sala. Alexa, ligar som da sala. Então, fica algo prático. Esse Josh, ele já tem uma inteligência artificial por trás dele, ele é mais inteligente. Então, você fala assim, por exemplo, Alexa, acende a luz da sala. Aproveitando, também liga o ar e coloca um som no Pink Floyd aí no volume 30. Fica algo mais fluido, entendeu? Como se estivesse conversando mesmo. E ele consegue entender isso porque ele tem inteligência artificial. Eu acho que o futuro tá bem próximo disso. Vai ser isso bem mais suave, você acredita? O problema é quando ficar entrando no meio da nossa conversa, né? Você começa a falar assim, abri a janela e ela já tá abrindo a janela. Sim. Tipo, a gente tá conversando, a gente não quer que abra a janela. Se tivesse uma Alexa aqui funcionando, as coisas teriam louco aqui. Aí você fala assim, enxerida, você pode parar, por favor? Sim. Muito disso. Agora eu vou dividir com vocês um arrependimento.
Se tem uma coisa que eu me arrependi no início da minha carreira, foi justamente não confiar na automação. Achava que era supérflua, achava que era flu-flu demais, sabe? Mas hoje eu aprendi e mudei completamente a minha opinião. E tudo bem, os tempos mudam e a gente também precisa aprender. É trazer a tecnologia a seu favor. E é isso que eu faço nas minhas obras com o apoio do meu parceiro, que é a Concept House. Eu trago para as minhas obras tecnologia de cenas com qualidade. Então eu tenho cena de filme, eu tenho cena de ambientes qualificados para o meu cliente. Então entenda a sua necessidade e clica aqui no link abaixo que você vai entender o mundo da automação e tudo que é possível nele. E claro, assista também todo o nosso episódio falando sobre automação. Alexa, voltar ao episódio. Ok, voltando ao espaço assinado. Falando, né, na questão da automação, que você pontuou, a gente fala muito de iluminação, mas é um leque muito grande e a parte de, voltando na parte de segurança, o que você traz de mais tecnologia hoje para sistemas de câmera, alarme, que você fala assim, olha, é isso a inovação que é o mais seguro para os meus clientes? Tá, pensando no sistema de câmeras e alarmes, né? Por exemplo, a gente pode dar um exemplo no cliente que a gente está fazendo, uma coisa muito importante para ele, né? Como é uma casa de veraneio, né? Que ele vai lá às vezes, ele quer ter uma segurança muito boa ali, porque ele não está no dia a dia, né? Então, o sistema de câmeras que a gente está colocando lá, ele tem algumas inteligências também perimetral. Então, não é apenas uma câmera que vai ficar filmando ali. Então, ele vai dar alguns alarmes para ele, alguns pushes que vão direto no celular dele, caso ele identifique que alguém passou de um perímetro da casa. Então, a gente vai sempre configurar. Assim, entrou na sala, já vai fazer alguma coisa. Você define uma linha, né? Então, a partir daquela linha da câmera, ele já vai acionar para o cliente. Exatamente. E aí dá para fazer algumas coisas mais complexas também, né? Por exemplo, detectou alguma presença ali, alguma invasão, pode estar ficando, liga as luzes da casa, coloca o som aí alto, liga as televisões. Já coloca aquele som de cinema e aí atirando, sabe? Tipo, esqueceram de mim, né? Tipo, boa. É isso mesmo. Já faz o invasor embora, já. Fica para a parte criativa. Não, o cara vai sair correndo. Você acha que ele vai ficar fazendo lá? Tá doido. Bom, mas posso complementar também? Por favor. Tem um negócio legal também que a gente gosta de falar para todos os clientes. A gente pode colocar a casa como se fosse assim no modo, como eu falo assim, no modo férias. O que é isso? Porque hoje é mesmo em condomínio, muita obra, tem muita gente saindo e entrando no condomínio, né? A gente tem que ficar um pouco esperto. Esse modo faz a casa tomar algumas coisas fazer algumas ações sozinhas, no dia a dia mesmo sem ter ninguém. Então, por exemplo, às vezes vai abrir uma cortina ali da sala, liga e desliga uma luz externa, liga uma televisão, desliga. Então, assim, as pessoas não vão ficar de olho e falar, olha, não tem ninguém naquela casa ali faz uma semana, as pessoas estão viajando, sabe? Ali. Vão achar que tem gente morando, que tem gente ali no dia a dia. Entendi. Isso não deixa de trazer uma segurança também para pessoas. Assim, o movimento ali já causa um receio. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Falando na inteligência artificial, né? Mentira, porque a gente já falou. Tem mais alguma coisa de inteligência artificial? Você acha? Eu acho que é o seguinte, pensando em inteligência artificial e a questão de sensores que eu falei para você, tentaram fazer um pouco no passado, mas ainda não está 100%. Mas eu acho que o futuro é a gente, assim, tanto através do seu próprio celular, quanto os sensores, como algo que a casa detecta que você está ali, e ela já sabe o que você quer antes de você fazer. Então, por exemplo, a hora que você chega na sua casa, o sistema pode detectar que você está ali, chegou às 8 horas da noite, e você está querendo ir para o seu quarto. Então, ele já acende as luzes automaticamente até chegar ao seu quarto. A gente consegue adaptar, por exemplo, um termômetro nisso daí, colocar, quando se chegar a tantos graus, já ligar o ar-condicionado se eu estiver em casa? Dá para fazer isso hoje, tá? Sem inteligência artificial nenhuma, tá? Isso é algo fato. Mas eu acho que com a inteligência artificial ela vai ficar mais assertiva, porque ela vai detectar, na verdade, o que eu quero dizer, a rotina das pessoas que estão ali,
para fazer algumas ações realmente no dia a dia. Então, assim, se ela vê, por exemplo, que você por 15 dias seguidos, você às 10 horas da manhã ligou o som da cozinha, no 16º dia ela vai ligar o som na cozinha para você também automático, entendeu? Eu acho que o futuro da automação, da casa inteligente é isso. Ela ter vontade própria. Vontade né? própria. Vai ser bom e pode ser ruim. Pode então ser ruim. A gente vai experienciar isso ainda. Tem um Vamos seriado ver. que é meio louco, você já viu? Um de uma casa bem antiga, mas depois a gente entra nesse mérito. Não, tem mas é bem neuro, assim. Sim. Mas assim, a casa preparada para você. E quando a gente fala de automação, o que eu mais gosto de automação é o som de cinema. Legal. Hoje está tudo muito intimista, né? Então, as pessoas saem, mas aquele momento em família ainda está sendo dentro de casa. Sim. Ainda está sendo uma experiência dentro de casa. Então, você ter um cinema montado para você é delicioso. Se você tem tudo ali, aquele sistema onde você sente o avião passando... Para que ele vai no cinema? Exato. Então, quando a gente fala de som de cinema, Lucas, conta um pouco pra gente a diversidade que tem de opções, porque eu entrei em discussões com você aprendendo também, Sim. E aí eu vi que o mundo é infinito. Sim. Quando a gente entra na parte de áudio e vídeo, realmente o céu é o limite. Tá? Porque a gente consegue fazer uma sala de cinema ali com 30, 40 mil, mas a gente já fez salas de mais de 1 milhão. Então, é muito também de entender ali o quanto que o cliente consegue investir, né, e o quanto que ele quer de retorno mesmo, né? Quanto de ruído que ele aceita. Exato. Mas eu acho que o que você comentou é verdade. As pessoas estão mais em casa hoje, né? Depois da pandemia teve muito esse movimento, né, das pessoas ficando mais na sua casa, vindo mais para o interior, fazendo uma casa mais aconchegante, um pouco maior, né? E aí, os finais de semana acabam, às vezes, ficando mais em casa do que saindo, indo para os lugares e tudo mais. E até teve cliente esses dias que foi lá no nosso showroom lá, que ele falou, eu não vejo filme, mas a minha esposa e meu filho amam. Nossa sexta-feira à noite é assistir e ver um filme. Então, assim, você fazer isso na sua casa, sem precisar sair, se trocar, tomar banho e dirigir meia hora para chegar no cinema, e ainda às vezes nem tá bom o cinema, porque acontece. Já fui em alguns filmes que não tava bom o som. Sim, o ar-condicionado baixo ou alto fica demais, desconfortável, fica desconfortável. A poltrona não é legal. Então você tá na sua casa assistir de pijama, fazer uma pipoquinha ali, deitado com sua esposa, ou marido. Né? É experiência, é isso que as pessoas querem hoje na casa. O difícil é sair depois da casa. Aí ela torce para nem ser convidado para eventos. Brincadeira. Sim, isso mesmo. Bom, mais uma vez agradeço a você por vir. E aí nós temos um segundo quadro no nosso espaço assinado, que é Assina ou Reprova. Nossa. Então, vamos lá. Você pode falar, assina ou reprova e o porquê, tá? Fica à vontade. Isso você não me avisou com antecedência, hein? Mas aí não tem gelinho na barriga, aí não tem graça, né? Entendi, vamos lá. Automação sem comando de voz. Você assina ou você reprova? Assino. Assina. Olha, agora é uma polêmica. Tá. Sem comando de voz? Sim. Mas como é que... Não, agora eu tava seguindo, mas aí caiu a ficha depois. Caiu a ficha agora que eu falei? Como assim, sem comando de voz? Então, é só nos botões, é só no tablet? Eu não sou super fã da Alexa. É o que eu falei, eu acho que às Muita vezes... gente também não, mas... Então, é isso, pronto. Já tá falando. Se às vezes você pedir alguma coisa, perguntar alguma coisa para ela, já não é legal, Entendi. Imagina você controlar a sua casa através dela. Tá. Então, eu acho que ela é o menor de tudo que a gente está falando, de coisas inteligentes na casa. Ainda, quando chegar aquelas coisas mais avançadas que a gente conversou anteriormente, eu acho que vai ficar mais legal. Talvez nem seja Alexa mais. Exato. Talvez já... Se você perguntasse com o Josh, que é o que eu conheço que tem inteligência, aí eu falo que eu preferia com. Entendi. Mas fazendo um trocadilho, Alexa, o pessoal brinca que se fosse Alex e não Alexia... ia levar uns 6 meses para responder o comando.
Boa, Brincadeira, boa, não, brincadeiras à maravilhosa. parte, mas as mulheres são mais rápidas. É. Tem casos e casos, né? Sim. Mas a gente tem que sempre puxar para o nosso lado. Ah, tá certo. Eu concordo com você, não discordo, não. Bom, eu tenho minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Agora é um pouco polêmica. Eu coloquei essa daqui porque eu sei que você vende e você pode ficar bravo ou não, né? Aspiração central versus robôs de limpeza. Você assina a aspiração ou você assina o robô de limpeza? Ficou difícil porque você vende. Não posso colocar os dois na casa? Acho que são complementares. Ai, difícil, viu? É que são propósitos diferentes, na verdade, Sim, tá bom? sim. Um robô nunca vai aspirar uma persiana ou um sofá. Agora você me quebrou, tá? Mas é que eu sou mais a favor do robô ainda. Mas a aspiração central realmente é bem interessante. Chamei o convidado e eu que tô falando por ele, né? Mas Não, mas desculpa. é isso aí. Você tem que contar a sua experiência, Destrincha o seu papel Boa. de técnico dessa parte e depois eu falo o meu ponto de vista, aí eu falo como dona de casa, não como arquiteta. Boa. Tem a questão da aspiração, realmente, um robô é algo que faz automático, né? Então, assim, a gente sempre quer algo que faça automático sem da nossa intervenção, né? Mas ele tem umas limitações. Sim. Eu falo que a aspiração, um dos grandes benefícios dele é, de fato, ele tirar a sujeira da sua casa. Um aspirador convencional ou um robô, ele meio que... O filtro dele está junto ali no equipamento. Então, ele acaba jogando um pouco de volta para o ambiente, para o ar. Às vezes você não vê na hora, mas ele acaba fazendo isso, né? Uma aspiração central, como a máquina fica longe, você está sugando, aspirando aquela sujeira e está jogando lá para longe. Entendi. Então você de fato limpa melhor a casa, né? Tem E estudos consome até. muita energia? Como que Nada. Nada? Não, é muito pouco. Porque você vai só aspirar ali na hora lá. É muito pouco. E aí até hoje, tem aquelas as mangueiras que estão embutidas na parede, né? Que a gente tem lá no nosso showroom, fica mais prático ainda, né? Entendi. Então também sofá, né? Estofado, você limpar o carro, a gente coloca no estacionamento, né? Garagem, é um ponto. Eu acho que é legal. Agora, assim, os robôs, eles até passam pano, né? Então eles estão ficando cada vez mais inteligentes. Não, eu falo porque eu coloco o robô em todos os meus projetos. Mas coisa... tem que ter. Tem que ter. Gente, é vida. Principalmente quem tem criança, tá? Você que tem um pequenininho aí, você vai ver. Ai, vamos lá colocar, deixa a criança comer à vontade. Quando você vê, já tem aquele misericórdia. Tá acontecendo agora. A filha tá com 7 meses lá, tá? Nossa, mostrar as fotos dela, tudo na cara, assim, cheio de comida. E fala que tem que deixar, né? E o pai é que lute depois pra limpar. É que, na verdade, eu tenho 2 aspiradores em casa. Ai, Lucas, não vamos entrar. Umas 2 cachorras. Entendi. Entendi. Elas adoram, vai caindo as coisas, elas vão comendo. Deixa cair mais, entendeu? Elas limpam, elas lambem até a cadeirinha dela lá. Bom, vamos continuar no nosso quadro. Bate-papo tá bom. Vamos continuar no nosso quadro. Som de cinema em espaço aberto. Assino, com certeza. Eu falo que ele nunca vai chegar num cinema dedicado, numa sala dedicada, né? Mas com certeza já é melhor que nada. Se a pessoa fez a casa de uma forma que seja uma sala de estar aberta, que integre com o restante da casa, se é aquilo que a gente tem para trabalhar, vamos usar. E os efeitos sonoros, ok, mesmo sendo espaço aberto. Claro que não vai ter essa mesma eficiência, mas ele vai funcionar. Exatamente, eu acho que chegou a um ponto certo, ele não tem a mesma eficiência, todos os efeitos possíveis, mas ele vai funcionar infinitamente melhor que só o som da televisão. Tá. Então eu assino com certeza. Essa aqui você já respondeu, que é optar por soluções mais baratas de automação para economizar no início. Nossa, não. Aí eu falo que tem coisa que é melhor você nem pôr. Se for para não fazer direito, nem faz. Melhor, se não passa raiva. Interruptores inteligentes. Agora eu quero que você me fale, porque eu fiz no ano passado, em desenvolvimento com uma obra, eu tive que ter uma conversa onde eu estudei mais, porque eu sempre direcionei a automação da iluminação, a automação cabeada, principalmente, né, casas de alto padrão, então mais espaço.
E o meu cliente bateu o pé comigo que o interruptor inteligente, né, ele seria mais eficaz, até de uma marca boa. Mas a gente estava falando uma média de uma casa de 350 metros quadrados em um terreno, distribuída num terreno de 800 metros quadrados. E aí? Você está a favor do cliente ou a favor da Amanda? Pode falar, porque aí vai ser um aprendizado para mim. Eu ainda, né, como a gente trabalha muito nisso, a gente vê que esses interruptores inteligentes que vocês chamam, que são aqueles equipamentos baratos que a gente coloca ali no interruptor, eles vão fazer algo muito básico e tem suas limitações. Como a gente já conversou, tem interruptor que é mais barato que o interruptor normal. Existem muitos relatos, até se você pega, a gente tem grupos no WhatsApp com um monte de gente, o pessoal fala, nossa, olha esses vídeos desse cliente, tipo assim, a casa piscando, ou então assim, caiu energia, voltou energia, ele perdeu a configuração, e aí ele fica apitando porque ele está esperando alguém configurar, ou então ele realmente perdeu, não apita, mas você tem que ficar lá e colocar e configurar novamente. Então eu acho que tudo que é muito simples e barato, dificilmente também vai ter alguma empresa robusta por trás para estar dando suporte para essa pessoa. Então, se não tem alguém dando suporte, se der alguma coisa der problema, quem que vai acionar? Vai ser o próprio cliente. Então, se ele tem esse tempo livre, se ele tem essa expertise também, né? E ele quer, perdeu a configuração, ele mesmo vai lá e configura, beleza, tá tudo certo. Agora, é difícil isso acontecer, eu acho que em casas de alto padrão, que as pessoas querem que as coisas funcionem. Ele não quer, numa sexta-feira à noite, ter que ficar configurando uma coisa que perdeu a configuração, porque ele colocou um sistema barato, entendeu? Entendi. Então, principalmente a gente falando do alto padrão. Eu até falo muito para o cliente, assim, quando é um espaço pequeno, é uma questão adaptada, eu acho que vai bem, né? O interruptor inteligente. Um ambiente ou outro. Num ambiente ou né? outro, é uma casa que já está construída. Então, é uma boa opção e a gente procura itens de qualidade. Mas quando você está construindo, né? Tá saindo ali e aí você opta por isso, eu acho que realmente dar um passo para trás. Com certeza, porque assim, é o que a gente está falando, conversou, automação não é apenas você ficar ligando e desligando a luz. Não é isso, não é só eu ter isso, apertar um aplicativo e ficar brincando de ligar e desligar a luz. É todo esse sistema inteligente que a gente está conversando. E esses interruptores inteligentes não vão fazer isso, eles vão fazer o básico, ligar e desligar a luz. Só. Coloca então o normal, né? Exato, né? Então não vejo como algo prático. E assim, hoje a automação está muito mais acessível, né? Tá. Você pega uma casa que as pessoas estão investindo alguns milhões ali na casa, você quiser economizar, sei lá, 20, 30 mil na automação, faz sentido isso no orçamento total da casa? Para você ter problema lá na frente? Acho que não faz, sabe? Não faz. Ele não quer nem essa dor de cabeça. Não quer. É igual você colocar calota em Ferrari. Eu falo isso. Você está acabando com o projeto da sua casa. Você pega ali, você vai fazer lá o piso, o cara quer colocar uns pisos de 30 por 30 lá numa casa de alto padrão porque ele quer economizar, entendeu? Dá até um piripaque aqui, né? Dá até uma Eu falo que é a mesma coisa da automação. Tá. Lucas, quero novamente agradecer e eu queria que você falasse pra gente como encontrar a Concept House, como encontrar o Lucas. Se tem algum canal, fala um pouco mais sobre você. Bom, primeiramente, Amanda, eu queria agradecer muito por você ter me convidado para estar aqui. Realmente eu fico muito feliz mesmo, porque a gente sabe que tem muitos profissionais aí que poderiam estar aqui sentado e eu fico honrado de ter sido escolhido por você para estar aqui nessa entrevista, nessa conversa nossa. Obrigado, viu? E para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aí, nosso Instagram é Concept House _automação, automacão, né? Cão, sem os acentos. A gente tem site também. A gente tem um showroom, mas eu falo que é um centro de experiência aqui em Jundiaí, mas a gente acaba atendendo toda a região, tá? Desde Campinas, São Paulo, Riviera, nas praias, né? Então a gente consegue estar atendendo toda essa região aqui tranquilamente, né? E fica o convite, se você tem interesse, está construindo, está reformando, quer colocar uma casa inteligente, entre em contato com a gente que a gente vai
com certeza vai ser um prazer atender você. E antes de encerrarmos, nós temos a pergunta final. É a surpresinha? É a surpresinha. Pergunta conceito. Tá. Para você, o que significa ter um espaço assinado? Uau. Eu acho que tem muito a ver com personalização. Ter algo que foi feito, pensado em você. Porque hoje a gente vê muito as pessoas fazendo coisas muito padronizadas, é tudo igual. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dentro da automação, até na parte de arquitetura. A gente vê as casas hoje tudo igual. A mesmice. A mesmice, aquela caixa, aquele caixote, iluminação é sempre assim assado, no quarto é sempre assim assado. Quando a gente fala de alguma coisa assinada, eu acho que quer dizer que a pessoa teve um carinho de pensar um pouco mais em você. Quais são os seus gostos, suas rotinas, sua família, conhecer um pouco mais de você, do que você gosta, do que você não gosta, e fazer algo personalizado para você. Eu acho que exclusividade, exclusividade. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Exato. Coisa que funciona para todo mundo, na verdade, não funciona para ninguém, né? Eu vou convidar também, Lucas, novamente agradecendo, você para assinar o nosso quadro dos nossos convidados dessa primeira temporada. Boa. Vamos ver como vocês vão assistir todos esses episódios, se vai proporcionar a gente a fazer mais temporadas. Boa, não, com certeza vai. Mas gostaria que você assinasse, que foi muito carinho. Tá. E enquanto você assina o nosso quadro, eu vou só complementar de tudo que nós falamos aqui sobre automação no meu ponto de vista. Boa. Para mim, a automação não é só tecnologia, tá? É conforto, é tempo, que eu acho que isso é o mais escasso das pessoas hoje em dia, e tranquilidade. Casa inteligente é cuidar de quem mora. Então, convido a vocês, para quem não assistiu os episódios anteriores, tem muito conteúdo, e assista os nossos próximos episódios que vão ser lançados aqui. Um grande abraço e obrigada por nos acompanhar. Nos acompanhe nas redes sociais, @arqueamandaferraz, que, assim, além de todo o podcast, vocês também vão conhecer um pouco sobre o nosso cuidar do nosso cliente, das nossas obras, de cada detalhe que é feito. Todos os profissionais, a maioria dos profissionais que estão passando aqui, são os que trabalham com a gente, e para essa troca, mostrar muito que o que a gente faz lá no canteiro de obra é um invisível para trazer todo esse conforto e tempo. Um grande abraço. Muito bom.